boa noite. Sejam muito bem-vindos a este último jornal. Começamos este ano a analisar esta reunião de ano novo entre PS e PSD. Manuel Mota, vou começar por si, para analisar estas declarações de António Costa, que recusa a plataforma de diálogo que foi proposta pelo PSD antes das eleições, diz que só haverá diálogo com outros partidos depois das legislativas, mas também acaba por não ser muito claro sobre o que é que pretende depois das eleições. Bem, ele é muito claro em relação àquilo que é a estratégia do Partido Socialista para as próximas eleições. A agenda da década é, de facto, o nosso instrumento político e a base daquilo que é, do ponto de vista ideológico, o nosso projeto para o país. E a questão da legitimidade. Eu concordo plenamente que estamos a 9 meses das eleições. O último grande documento estratégico, ou seja, estrutural, que podia ser apresentado para o país pela maioria direita foi o Orçamento de Estado para 2015. Não demonstrou nenhuma mudança em relação àquilo que foi orientação desde 2011. Portanto, neste momento, qualquer plataforma que sustente supostamente uma tentativa de alargamento da base política e das políticas que estão a ser implementadas em Portugal, parecem-me, na minha opinião, que estão fragilizadas por aquilo que são o período eleitoral. Portanto, estamos a 9 meses das eleições, estamos hoje naturalmente a preparar alternativas para o país e é isso que está em causa, que está em cima da mesa. Inevitavelmente os erros políticos deste governo, os resultados infelizmente dramáticos para os portugueses e a necessidade de haver uma alternativa e não uma alternância, como supostamente há alguma opinião dentro dos partidos de direita, tem essa expectativa de que o Partido Socialista seja mais próximo daquilo que é a visão neoliberal que eles têm. Mas mesmo com os apelos constantes do Presidente da República para entendimentos entre forças políticas, no último discurso de Cavaco Silva, mais uma vez houve um reforço deste apelo. O António Costa veio hoje, mais uma vez, distanciar-se desta ideia. Nós não podemos ter proximidade em relação a coisas genéricas, podemos ter proximidade em relação a propostas concretas. E a verdade é que as propostas concretas sustentadas pelo Orçamento de Estado para 2015 não auguram nada de positivo para o país e não têm nada a ver com aquilo que são a nossa visão sobre o modelo de Estado que queremos e o modelo de país que queremos. Inevitavelmente, quando se fazem cortes cegos, dou-lhe um exemplo, quando a Ministra das Finanças entrega em Bruxelas uma proposta para a redução de 12 mil funcionários públicos, depois de vermos objetivamente que se cortou quase o dobro dos funcionários públicos que eram estabelecidos pelo memorando da Troika e que resulta, e isto é que é mais importante, resulta em, vimos hoje já nas notícias, as situações de saúde absolutamente dramáticas no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, nas prestações sociais, na Segurança Social. Hoje tivemos uma reunião com funcionários da Segurança Social que foram despedidos de uma forma extremamente até degradante do ponto de vista daquilo que é a relação do Estado, que vai ser a relação do Estado com os seus cidadãos, que estão a limitar depois os serviços que são prestados. Estamos a falar de comissões de proteção em jovens em risco que perdem 25% dos técnicos que estão disponíveis para esse tipo de atendimento, que é extremamente relevante para famílias e crianças fragilizadas. Portanto, é evidente que não pode haver nenhum tipo de entendimento com quem teve durante 3 anos uma opção política muito concreta e que para o Orçamento de Estado para 2005, ou 2015, peço desculpa, ou seja, no documento estrutural que tem até às próximas eleições, não demonstram nenhuma vontade de mudar. Eduardo Teixeira, o PSD nesta proposta de uma plataforma de diálogo deixou de fora o CDS nesta proposta de entendimento. O CDS veio dizer que este convite do PSD ao Partido Socialista poderá ameaçar a coligação. Poderá ou não? Antes de mais, boa noite. Eu penso que não. Nós temos que perceber que são 2 partidos diferentes, é uma coligação de 2 partidos e, portanto, os 2 partidos mantêm a sua identidade e a sua vontade e a sua, não digo estratégia, mas a sua vontade também reformista e temos que perceber que trata-se dos 2 maiores partidos. Só que há aqui um vazio, eu penso, e não posso deixar de dizer que o Presidente, ou melhor, Secretário-Geral do Partido Socialista, hoje demonstrou que lidera um partido que eu quase que diria que é um partido no abstrato. De facto, ninguém conhece nenhuma ideia. Trouxe um documento que é uma agenda para a década, que foi aprovada há quase um ano, em princípio, das eleições legislativas que serão em outubro do próximo ano. Portanto, há um ano. E quer falar de década. Mas esquece, e nós estamos a quase 10 meses, que nestes 10 meses o país não para. O país precisa continuar as suas reformas. A Assembleia da República continua à espera que o Partido Socialista indique os seus representantes para uma comissão muito importante de reforma do Estado. Também é bom lembrar aqui
aqui que este convite que o Partido Social Democrata hoje fez, no verão, no início do ano político, no Pontal, o Sr. Presidente do Partido e Primeiro-Ministro de Portugal, muito bem, fez esse apelo público. Bem, sei que a liderança não era a mesma, mas esta tática, este taticismo, a mim confesso que me arrepia, de alguém que lidera um partido com a história do Partido Socialista e que não diz ao que vem, apenas põe em cima da mesa uma agenda para a década e nem quer discutir o próximo ano, sabendo que há assuntos muito importantes que dependem não só do Partido Social Democrata, nem do seu parceiro de coligação no governo, mas que depende também do Partido Socialista. Estamos a falar, porventura, de uma reforma da Constituição, que todos sabemos que é absolutamente necessária. Estamos a falar da reforma do funcionamento do Estado, estamos a falar da reforma da Segurança Social, estamos a falar da reforma do sistema eleitoral. Temas que são importantes e que não podem estar à espera do taticismo do Partido Socialista. Eu acho que hoje ficou bem perceptível aos olhos portugueses que este PS, que é abstrato e quase vazio, bate à porta do Partido Social Democrata a dizer que quer conversar, mas depois rejeita o diálogo e quer que o país continue a não tomar decisões que são importantes. E, cara Carla, olhando para esta responsabilidade, ou melhor, para esta desresponsabilização do Partido Socialista hoje, eu não digo responsabilidade, mas falo em desresponsabilização, e comparando o que o Partido Social Democrata teve antes das eleições de 2011, que foi obrigado, em nome do Estado, a acordar reformas para o país, eu acho que é uma grande diferença. Na política tem que se ter coragem, não se pode ter medo, não se pode esconder, não se pode sorrir só para as câmaras de televisão. Tem que se ter firmeza e determinação. E hoje não posso dizer que esta reunião foi um nada de nada da parte do Partido Socialista, nenhum repto para um diálogo permanente que o país precisa e que é absolutamente necessário para continuar as reformas estruturais. O António Costa mais uma vez se escondeu e disse: isto é depois das eleições, seja qual for o resultado. Parece-me que há aqui alguma confusão, porque se está a tentar criar a ideia de que não há uma plataforma permanente de diálogo entre os partidos políticos, e não só entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Há na Assembleia da República, no espaço próprio legitimado, e em que o Partido Socialista em nenhum momento faz, bem pelo contrário, as discussões. O António Costa não está lá, mas está lá o Partido Socialista. Está lá o Partido Socialista. E o António Costa não é o Partido Socialista, é o líder do Partido Socialista. Portanto, naturalmente que todos os órgãos do partido funcionam e a liderança do grupo parlamentar e os deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista estão de acordo com aquilo que é a orientação estratégica avançada pelo António Costa com a agenda para a década. A agenda para a década é uma alteração profunda sobre aquilo que é a visão da resolução dos problemas do país. Este governo decidiu navegar à vista, governar com uma navegação à vista. E isso teve resultados muito negativos para o país. Foi o governo que decidiu ir para além, profundamente além daquilo que era o memorando da Troika, e decide há 2 anos, dou um exemplo, levantaste a questão e eu acho que é relevante discuti-la. Há 2 anos decidiu avançar-se para uma reforma do Estado que não era mais de que colocar em cima da mesa a necessidade de cortarmos 4 mil milhões de euros. O PSD, provavelmente, por não ter muita vontade de o fazer por causa do ónus político que teria que assumir por causa disso, entregou, na altura provavelmente ainda não era vice-primeiro-ministro, ao vice-primeiro-ministro, atual vice-primeiro-ministro Paulo Portas, a responsabilidade de o fazer. E a verdade é que o que saiu do projeto do PSD e do Partido Popular é uma mão cheia de nada. Portanto, do ponto de vista daquilo que são reformas estruturais e fundamentais para o país, absolutamente nada. Mas sabemos que há um modelo de governação com o qual o Partido Socialista não concorda minimamente, que é o governo de privatização. É muito claro. Ninguém sabe. É muito fácil de explicar. O anterior líder clarificou durante os 3 anos em que foi líder do Partido Socialista e o atual líder também. Eduardo, podes sistematicamente repetir isso à exaustão, mas se me deres alguns segundos eu com alguma facilidade poderia explicar. O Partido Socialista acredita que só há uma forma de resolver os problemas do país, é com crescimento económico, não é com diminuição de salários, não é com uma diminuição objetiva daquilo que é o poder de compra dos portugueses, não é com a violência que há a afirmação de dizer que a única alternativa é emigrar. Nós temos quadros qualificados, temos empresas dinâmicas e temos que encontrar o melhor de nós para sermos capazes, em setores estratégicos, como já referi anteriormente, o turismo, o mar, as novas energias, inclusive a modernização do Estado. Aquilo que nós fomos capazes de fazer de uma forma muito positiva e reconhecida internacionalmente. É esta a linha de orientação do Partido Socialista para Portugal e acho que é uma linha que devia ser assumida como um desígnio nacional. Porque é a única forma que temos de ter uma sociedade desenvolvida e um modelo
social capaz de sustentar um modelo de igualdade de oportunidades. E não esta discrepância violenta assumida pela direita, que é: nós temos que privatizar, nós temos que reduzir salários, nós temos que cortar reformas e estamos com austeridade a aumentar a austeridade. Esta não é, de facto, a nossa resposta. A nossa resposta é crescimento económico. Crescimento económico sustentado em quê? Em mais qualificações, em qualificações em setores estratégicos e no investimento naquilo que é as economias e as empresas em setores que são setores que possam criar mais valias competitivas e dessa forma sustentar aquilo que é o nosso modelo de desenvolvimento. Isto é muito claro, é claro com o anterior líder do Partido Socialista e é claro na agenda da década, que já agora permite-me que sugira como leitura para que não digas que de facto o Partido Socialista não tem propostas, porque é um documento estratégico que versa todos os setores da governação do país. Se calhar aqui não quero ser mauzinho, mas plagiava o teu ex-líder, António José Seguro, que disse que o que está lá é quase tudo uma réplica do que ele defendeu ao longo dos anos. Socialista. E, portanto, continuo a dizer e a reafirmar que de António Costa nós não conhecemos ao que ele vem. É o Partido Socialista. E é muito diferente governar uma autarquia, como é Lisboa, com as dificuldades que nós sabemos que tem aquela autarquia, do que é governar o país. Mas eu quero aqui rebater com um percurso político extraordinário, não é? A aposta deste governo é, sem dúvida nenhuma, a economia e o emprego. Por isso é que a taxa de desemprego atingiu o patamar que atingiu, mas para quem se fala da imigração, é bom que olhe para a taxa de criação de emprego. E os postos de trabalho que foram criados ainda na semana passada, tivemos a oportunidade de bater esses números e só num mês foram criados 26 mil postos de trabalho. Portanto, não há aqui esse fenómeno que o PS quem destruiu 300 mil, tenta criar 20 mil, dizer uma pequena mentira, entre aspas, para que a taxa real de desemprego em Portugal é de 25%, quem não tem ideias, que é o que demonstra o Partido Socialista, se torna numa verdade quase inadmissível, mas se esse é o resultado das vossas políticas, Portugal está a criar emprego. É sinónimo de Portugal está a criar emprego. E só para dizer que para nós a economia e o emprego é de forma sustentável. Ainda hoje tivemos conhecimento do Tribunal de Contas daquela questão do TGV e os 150 milhões de euros foram gastos num projeto. 153 milhões de euros. 153 milhões de euros. Se esta é a forma que o Partido Socialista quer criar, agora sabes que foi um programa estratégico de ambos os partidos. Já em determinado momento também era um desígnio do Partido Social Democrata. A economia e o emprego tem que ser criado de forma sustentável em projetos que nós possamos não será certamente com 25% de taxa real de desemprego. Em arquitetos ou engenheiros ou estudos ou consultores ou advogados. E que projetos de grande dimensão e de interesse estratégico para o país, naturalmente, têm uma despesa significativa. Mas mais vale recuperar o que nós temos. Olha, desde logo, nós somos dois minhotos, dois nortenhos, apostar como foi apostado na recuperação da linha do Minho, na criação de uma ligação direta que para em Barcelos, para em Viena, para em Valença, e a ligação à Galiza. Nós temos que abrir portas, temos que criar desenvolvimento e esta forma sustentável tem que ser feita. Bem, do outro lado gastamos num TGV que não saiu do papel 150 milhões de euros para agora o Tribunal de Contas vir dizer que foi um desastre. E isso não é criar desenvolvimento, não é criar postos de trabalho, é criar a ruína financeira. Como sabes, foi um investimento considerado estratégico por ambos os partidos. Como sabes, também as conjunturas alteram de facto as circunstâncias das decisões políticas. Que está a ocorrer em Portugal neste hoje, ainda hoje é reconhecida a importância das redes transfronteiriças até do ponto de vista económico. Vir discutir connosco e aceitar este diálogo permanente. Nós estamos em debate permanente convosco. E não a seguir às eleições. Estamos em debate permanente convosco. Porque o Partido Social Democrata há 3 anos e tal aceitou fazer isto em nome de um desígnio que é Portugal. E, portanto, o Partido há 3 anos atrás o Partido Social Democrata, em nome do desígnio nacional, decidiu mandar um governo abaixo, deitar um governo abaixo e permitir entregar-nos a uma troika que infelizmente teve resultados muito negativos. Vamos discutir. Estamos disponíveis para discutir tudo o que entenderem. Apresentem propostas na Assembleia da República, estaremos disponíveis para isso. O vosso líder que não está na Assembleia da República. O que eu lamento é que tiveram 3 anos e meio de governo e não fizeram nada. Nós falaremos desse tema depois das eleições, não agora. Isto é muito importante. Nós não fugimos a nenhum debate na Assembleia da República, bem pelo contrário. Transversais aos vários partidos, são preocupação de todos, menos de um Partido Socialista que só está a pensar em eleições e quanto menos falar melhor. Bem, os portugueses são inteligentes. Os portugueses são inteligentes. Não há nenhum atestado de minoridade aos portugueses, portanto saberão ler aquilo que é um oportunismo político de 9 meses das eleições, tentar envolver o Partido Socialista. Vamos avançar para o próximo tema, porque o nosso tempo é muito escasso. Falamos sobre o desafio que foi lançado por Mário Soares Cavaco Silva para se pronunciar sobre o caso de José Sócrates. O Presidente da República deve ou não pronunciar-se?
Eu acho que a situação que está colocada é uma situação demasiado grave para o conjunto de silêncios que estão a acontecer. Não é admissível, independentemente da pessoa em causa, apesar de estarmos a falar de alguém com grande responsabilidade, e há também aqui uma análise institucional que deve ter sido em linha de conta. É inadmissível que esteja em prisão preventiva, sem acusação, sem saber exatamente de que é acusado, um ex-primeiro-ministro, mas qualquer outro cidadão nas mesmas circunstâncias, na minha opinião, também seria de forma errada, e que nós estejamos a olhar para esta situação de absoluto ânimo leve e deixar correr. Não é permitido, não é admissível que se faça um julgamento na praça pública, não é admissível que saiam sistemáticas violações de segredo de justiça estratégicas. Portanto, as instituições devem salvaguardar-se. E se não salvaguardam hoje porque é alguém de um outro partido ou de uma outra força política, no futuro, se lhes acontecer o mesmo, ficarão extremamente fragilizados. Portanto, eu acho que, essencialmente, o sistema judicial devia funcionar, devia ser célere e devia, se tem matéria, acusar ou, se não tem matéria, libertar o ex-primeiro-ministro José Eduardo Teixeira, e estas declarações de José Sócrates à TVI são ou não são ilegais? O que é que te parece? A mim choca-me não só as declarações de José Sócrates, mas essencialmente alguém que tenha responsabilidade e que tem inúmeras regalias por ter sido Presidente da República, como é Mário Soares. Eu lembro-me bem, e deixe-me perder aqui meio minuto, da forma irresponsável quando Mário Soares foi a Viana do Castelo, por exemplo, defender a questão do estaleiro naval, quase como a atividade do estaleiro naval ficasse morta, como disse o Presidente da Câmara. Não, nós mantivemos o maior número de postos de trabalho, há uma iniciativa privada e Mário Soares foi lá fazer um fetiche. E foi lá fazer o que fez agora, indo 2 vezes a Évora, acaba por ser uma situação quase análoga para bater num sistema de justiça que ele próprio defendeu e se pugnou ao longo dos anos. É algo que é inaceitável. E repare, nós hoje vemos José Sócrates a queixar-se da questão do sigilo, como disse muito bem, do sigilo e do segredo de justiça. Ele é o próprio, quando na entrevista que dá, a quebrar todas as formas de segredo de justiça que, porventura, podia estar a chocar-se. Ele fala abertamente de situações, tentando se defender, tentando condicionar. Acho que é uma tentativa desesperada. Lembro-me bem quando José Sócrates começou a fazer os comentários na RTP, que veio comentar e dizer que isto depende de narrativas. Há sempre 2 narrativas, há sempre 3 narrativas. Eu vou contar a minha narrativa em relação ao que se passou nas eleições. Ele agora está a tentar criar uma narrativa que eu acho que é algo que nós não podemos comentar, porque está em segredo de justiça, mas a forma como ele tenta se defender nesta narrativa que tenta construir, de que acaba por ser um preso político, é absolutamente gritante. Um ex-primeiro-ministro que fez reformas, como todos os ex-primeiros-ministros fazem, em sistemas nucleares do Estado, como a justiça, como a soberania, mas essencialmente da justiça. Ele foi primeiro-ministro durante 7 anos e, portanto, criou também, ou protegeu um sistema de justiça que acaba por agora sentir e dizer que é vítima. Não, ele não é vítima. Ele é um cidadão normal e não pode dar-se ao luxo, nem sequer um cidadão normal, eu acho, de falar. Isto é inadmissível, o que está a acontecer é inadmissível. É mau para todos. Eu entendo a posição. É mau para todos, não é partidário sequer. Aliás, disse já aqui neste isto não é uma questão partidária, Eduardo. Isto é mau para todos. Neste noticiário que e pode redundar numa violência gigantesca para o sistema judicial. E há algumas preocupações inerentes a isso. Mas no caso do José Sócrates, agora ele acaba por perder, se alguma razão tivesse, que eu acho que não tinha quase nenhuma, sinceramente, qual é a minha opinião face aos dados que conhecemos, todo cidadão é considerado inocente até ser condenado. Tens alguém que durante um mês vê sistematicamente todos os dias aparecerem notícias estrategicamente colocadas. É preso numa cena de filme, com um canal de televisão a fazer o acompanhamento. Está um mês depois ainda em prisão preventiva. Não há uma acusação. Há sistemáticas fugas de informação estratégicas, violações do segredo de justiça e alguém que faz uma coisa que é até um direito constitucional, muitos constitucionalistas já referiram, que é uma legítima defesa, apenas uma clarificação de que não há nada em concreto que lhe possam imputar, que lhe fosse imputado e que pudesse inclusive sustentar uma defesa. Isto é absolutamente dramático. Eu não tenho que acreditar em nada, eu tenho que acreditar que o sistema judicial deve funcionar. E a verdade é que não está a funcionar. Isto é dramático, porque no final, Eduardo,
de facto esse segredo de justiça. pode ser o fim do sistema judicial Temos tal qual conhecemos. Isto é avaliar dramático para um país democrático. a A pergunta imagem exterior que Portugal está a dar é uma imagem muitíssimo negativa. A pergunta era, E o que deve é acontecer ilegal ou ao não? ex-primeiro-ministro, a qualquer um dos cidadãos, deve ser, se há matéria, se está a ser investigada há um ano, certamente que haverá provas. Se há provas, haja acusação. Porque se vamos manter isto sistemático, de forma ad eterno, vai permitir que, estando neste momento, inclusive a 9 meses das eleições, se possam criar condições para que as próximas eleições sejam sujeitas a circunstâncias que não são circunstâncias normais num país democrático e com o princípio da separação de Qual poderes. foi um dos motivos para que José Sócrates fosse preso preventivamente? Foi para não perturbar as investigações. Isso é absolutamente ridículo. Essa investigação foi feita durante influenciou o processo. Com esta de forma entrevista ele está a que tentar perturbou ou não o condicionar, processo. construindo uma Eduardo, narrativa. há um mês que todos os dias Que eu acho saem que não se fugas de pode- informação, não se pode- violação do segredo de justiça. Não se E pode estás ter a um pedir que Estado de alguém Direito. que vê isto sistematicamente a sair, Não se pode ter um que tem Estado de família, Direito que que não é se direito possa salvaguardar, quando que não é se possa... Quando é para atuar sobre os outros, quando é para atuar sobre um camarada do Isto não é admissível em relação a ninguém, Eduardo. do Dr. Mário Soares. A ninguém, ou- a ninguém. ou- A ninguém, ou a nenhum do próprio caso, a nenhum José outro Sócrates, cidadão. acabam por... A ninguém, Eduardo. Isto não é admissível em nenhum caso. Não teremos A todos os prisão dados para- preventiva não pode ser, não pode ser utilizada. Eu fiz há bocado uma Não pergunta pode- que não me respondeste. Não sabes se ele é ou não culpado e, portanto, É se evidente. verdade tudo isto O que eu sei é que ele não pode estar em prisão preventiva há tanto tempo sem haver uma acusação feita. Isto é inconcebível. Esta entrevista, porque o Estado de Direito é para todos. Não pode ser só para os Temos uma outros entrevista, há e o resposta a um engenheiro José conjunto de Sócrates questões, e o há uma Dr. Mário resposta a um Soares conjunto de estarem à parte questões desta- que não violam em nada o segredo de justiça, é apenas uma resposta clara a Há tudo aquilo uma que saiu na tentativa de comunicação condicionar social. a justiça, há uma tentativa Isso de parece-me que sim, condicionar mas não é por parte do engenheiro José Sócrates. É claramente, de José Sócrates, tu tens durante um essencialmente, mês de um ex-presidente fugas, da República. aliás, desde o primeiro momento. Desde o Eu quero primeiro que momento. fique bem claro que a mim choca-me, como vi ontem em declarações de Mário Soares, que o juiz que fez o seu papel, que não pode prestar declarações públicas porque a matéria está em segredo de justiça, vir um ex-presidente da República dizer que tem que se lhe pedir desculpa a José Sócrates como se fosse um prisioneiro político. Meu Deus, valha-nos Lamentavelmente, a idade do senhor parece que este processo desculpar cada vez o ato. mais e a cada dia que passa torna-se num caso torna-se político e é principalmente lamentável. pelas narrativas que o E é José Sócrates lamentável. construiu ao longo dos Não, anos. porque o sistema E judicial esta não é está a mais uma funcionar. narrativa Porque o sistema que ele judicial não está a tenta funcionar. criar. Lamentavelmente, E o é sistema judicial não está. absolutamente lamentável. Muito está a bem, meus funcionar. senhores, agradeço a presença neste último jornal. Manuel Mota e Eduardo Teixeira, foi um prazer tê-los aqui connosco. Encontramos na próxima segunda-feira para debater outros temas que estão a marcar a atualidade. Aproveito para vos desejar um excelente ano. Muito Obrigado. obrigada. Bom Bom ano. ano.